Tudo começou numa noite chuvosa, quando Júlio saiu do trabalho mais tarde do que o habitual. Ele precisava sacar dinheiro rapidamente e decidiu ir até um caixa eletrônico isolado, no fim de uma rua deserta. A rua estava silenciosa demais. Apenas o som da chuva caindo nas calçadas quebradas quebrava o silêncio. Enquanto se aproximava, notou que o caixa tinha uma luz fraca, piscando de forma irregular. Uma sensação estranha começou a percorrer seu corpo, mas ele ignorou, dizendo a si mesmo que era apenas cansaço. Quando entrou na área iluminada pelo caixa, percebeu que não havia ninguém por perto, o que reforçava a sensação de vulnerabilidade. Colocou o cartão, digitou a senha, e uma sombra parecia se mover atrás dele refletida na tela metálica do caixa. Júlio se virou rapidamente, mas não havia ninguém. O coração começou a bater mais forte. Ele pensou em sair, mas o desejo de sacar o dinheiro foi mais forte. Ao solicitar o dinheiro, a máquina demorou mais do que o normal para entregar o valor. Um barulho estranho, como se algo estivesse sendo arrastado dentro do caixa, ecoava pelo recinto. Júlio tentou se convencer de que eram apenas engrenagens velhas, mas o medo começou a apertar seu peito. Então, a tela do caixa piscou e uma mensagem inesperada surgiu. Você não deveria estar aqui. O suor escorria por sua testa. Ele recuou, mas antes que pudesse remover o cartão, a porta de acesso lateral, que ele nem havia percebido, se abriu com um rangido. Um cheiro podre invadiu o ambiente. Algo frio roçou sua mão, e Júlio soltou um grito abafado, mas ninguém respondeu. A sensação de estar sendo observado se intensificou. As luzes da rua pareciam mais distantes do que nunca, e a chuva agora soava como sussurros ao redor dele. Júlio decidiu que precisava sair imediatamente, mas o caixa eletrônico parecia prender seu olhar. Ele sentia uma presença atrás de si, respirando devagar, quase sincronizada com sua própria respiração. Quando finalmente se virou para correr, viu a sombra se projetando contra a parede molhada, mas ninguém estava lá. Um frio intenso percorreu sua espinha. Então, a máquina começou a emitir sons agudos, um tipo de chiado metálico que parecia se comunicar com ele. Ele percebeu que não podia simplesmente sair. Algo estava tentando que ele permanecesse ali. Tentou remover o cartão à força, mas parecia que estava grudado. A cada tentativa, a tela mostrava imagens rápidas de pessoas desconhecidas, todas com expressões de terror. Uma delas parecia olhar diretamente para ele, implorando por ajuda. Júlio recuou, quase caindo, mas o instinto de sobrevivência começou a dominá-lo. De repente, uma voz baixa e rouca surgiu, sussurrando seu nome. Júlio olhou em volta, mas não havia ninguém. O ambiente parecia menor, como se as paredes estivessem se aproximando. A chuva começou a cair mais forte, mas estranhamente, nenhuma gota atingia o chão. Parecia evaporar antes. Ele tentou ligar para alguém, mas o celular não funcionava. Cada botão pressionado emitia apenas o som de risadas distantes, misturadas a gritos abafados. A tela do caixa então exibiu uma contagem regressiva. 10, 9, 8... Júlio sentiu que algo estava prestes a acontecer. Um frio sobrenatural tomou conta do local, e o ar parecia pesado, quase sólido. Ele percebeu que a máquina não era apenas um caixa eletrônico comum. Havia algo dentro dela, algo que se alimentava do medo e da solidão de quem ousava se aproximar naquele horário. Quando a contagem chegou a 0, a porta lateral que antes se abriu se fechou com força, prendendo Júlio lá dentro. Ele sentiu mãos invisíveis agarrando seus braços, puxando para dentro da máquina. Um metal frio e úmido roçou sua pele. Imagens de pessoas desaparecidas passavam diante de seus olhos, todas em pânico. Ele tentou gritar, mas sua voz parecia ter sido sugada pelo ambiente. Então, a tela do caixa brilhou intensamente, e uma mensagem final apareceu. Agora você pertence a nós. Um grito lancinante ecoou,
misturando-se com o som da chuva, que agora parecia um choro coletivo. Júlio foi engolido pelo interior do caixa eletrônico, e o lugar voltou a ficar silencioso, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, o caixa eletrônico estava vazio. Apenas um cartão no chão, com o nome de Júlio gravado, como se tivesse sido impresso de forma sobrenatural. Nenhuma câmera de segurança registrou o que ocorreu, e ninguém na rua percebeu sua presença. Quem chegava para usar o caixa sentia apenas o frio inexplicável e a impressão de que estavam sendo observados. O incidente nunca foi relatado oficialmente, mas rumores começaram a surgir. Pessoas que se aproximavam do caixa à noite nunca mais eram vistas, e alguns juravam ouvir sussurros e gritos vindos de dentro da máquina. O mistério permanecia, e a lenda do caixa eletrônico amaldiçoado começava a se espalhar, deixando todos que passavam por ali com o coração acelerado e o medo de que, se ignorassem o perigo, também poderiam desaparecer sem deixar vestígios. Ricardo era o vigilante noturno de um banco antigo, responsável por patrulhar a área do caixa eletrônico isolado na periferia da cidade. Naquela noite, a chuva caía pesada e a iluminação da rua oscilava, deixando sombras enormes nas paredes do prédio. Ele havia ouvido rumores sobre desaparecimentos misteriosos, mas sempre acreditou que eram apenas histórias de superstição para assustar funcionários. Ao passar pelo caixa eletrônico, algo chamou sua atenção. A tela piscava de maneira estranha, mostrando imagens de pessoas que ele nunca tinha visto, algumas com expressões de terror. A sensação de frio percorreu seu corpo, e Ricardo percebeu que o ar parecia mais denso ali. Decidiu inspecionar de perto, mas a porta de manutenção lateral, que nunca ficava aberta, estava entreaberta. Ele hesitou, sentindo o instinto gritar para se afastar, mas a curiosidade venceu o medo. Ricardo entrou com cuidado, segurando apenas sua lanterna. O interior estava silencioso demais. Nem o barulho da chuva parecia penetrar ali. No chão, havia marcas úmidas que se moviam em direção à parte interna da máquina, como se algo tivesse saído para fora e voltado. Ele tentou abrir o painel para verificar problemas elétricos, mas quando encostou na tela, a imagem mudou abruptamente para um vídeo de si mesmo, olhando para o caixa em tempo real. Um arrepio percorreu sua espinha. Cada passo que ele dava, sentia um peso no ar, como se mãos invisíveis o empurrassem lentamente para dentro da máquina. As luzes da lanterna tremiam, e risadas distantes começaram a ecoar, aumentando a sensação de que não estava sozinho. Enquanto tentava se retirar, a porta de acesso lateral se fechou sozinha com um estrondo. Ricardo estava preso. O ar ficou gelado, e uma sombra começou a se formar ao redor da tela do caixa eletrônico, crescendo como se fosse viva. Ele tentou gritar, mas apenas o sussurro saiu de sua boca. Saia daqui. A sombra começou a se mover em direção a ele, moldando-se como figuras humanas contorcidas. A tela do caixa agora exibia imagens de vítimas anteriores, e uma sensação de desespero tomou conta do vigilante. Ele sentiu algo tocar seu ombro, mas quando olhou, não havia nada. A pressão no peito aumentava, e a realidade parecia distorcida, como se estivesse sendo sugado para dentro de um mundo paralelo habitado por gritos e sombras. Ricardo tentou novamente abrir a porta, mas estava trancada por forças invisíveis. Cada tentativa de comunicação pelo rádio falhava, substituída por sons metálicos e sussurros que imitavam sua própria voz. Ele percebeu que a máquina não apenas prendia fisicamente, mas mentalmente. Imagens e vozes manipulavam sua mente, induzindo pânico e confusão. A contagem regressiva que surgia na tela parecia sincronizar com sua própria respiração. O ambiente ficou escuro, exceto pela luz fraca da tela, que projetava sombras que dançavam nas paredes. O vigilante percebeu que a máquina se alimentava do medo, e quanto mais ele lutava para sair, mais intensa se tornava a presença ao seu redor. Quando a contagem chegou a 0, a sombra finalmente atacou, envolvendo Ricardo e puxando-o para dentro da máquina. Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Imagens rápidas de vítimas anteriores passaram diante de seus olhos,
todas presas em gritos silenciosos. Cada segundo dentro do caixa parecia uma eternidade, e o frio era insuportável. Então, por um instante, a tela mostrou seu próprio rosto distorcido, gritando por socorro. A máquina tremeu, como se estivesse viva, absorvendo toda a energia de pânico e terror do vigilante. Ricardo tentou resistir, mas foi totalmente engolido pelo interior da máquina, desaparecendo sem deixar vestígios. Na manhã seguinte, os funcionários do banco encontraram o caixa eletrônico aparentemente normal. Nenhum registro da presença de Ricardo existia nas câmeras, e seu rádio não funcionava. Apenas um distintivo de vigilante foi encontrado próximo à porta do caixa, sujo de lama e água. A lenda do caixa eletrônico amaldiçoado cresceu, agora com mais uma vítima, e os rumores espalharam-se rapidamente entre os moradores da região. Quem passava por ali à noite sentia arrepios, tinha a sensação de que alguém estava sendo observado. A máquina continuava funcionando, aparentemente comum, mas dentro dela, algo invisível esperava por novos curiosos, pronto para arrastar qualquer um para seu interior sombrio, tornando-se cada vez mais poderosa com o medo de suas vítimas. Carla voltava para casa depois de uma reunião de última hora no trabalho. Era tarde, e as ruas da cidade estavam praticamente desertas. Precisando de dinheiro, decidiu parar em um caixa eletrônico isolado, próximo a um estacionamento abandonado. A chuva fina molhava seu cabelo e roupas, mas o frio que sentia parecia vir de outro lugar, como se o próprio ar estivesse pesado ao redor do caixa. Ao se aproximar, notou que a luz da máquina piscava intermitente, revelando sombras que se moviam rapidamente ao redor, mas sempre desapareciam quando ela olhava diretamente. Sentindo um calafrio, Carla pensou em desistir, mas a urgência falou mais alto. Ela inseriu o cartão e digitou a senha, sem perceber que, naquele instante, algo observava do canto mais escuro do estacionamento, imóvel, silencioso, aguardando o momento certo para agir. Assim que o caixa começou a processar a operação, a tela piscou e uma mensagem surgiu. Você não deveria estar aqui sozinha. Carla congelou, olhando ao redor, mas ninguém estava visível. O coração disparou e suas mãos começaram a tremer. A máquina emitia pequenos estalos metálicos, cada um parecendo mais próximo de Carla do que o anterior. Um frio sobrenatural começou a envolver seus pés, subindo pelo corpo, e a sensação de que estava sendo puxada para dentro do caixa tomou conta. A chuva parecia mais intensa, mas nenhuma gota tocava sua pele, como se estivesse em um espaço isolado da realidade. Ela tentou remover o cartão, mas este não saía, preso por uma força invisível. A luz da máquina agora parecia brilhar com intensidade própria, revelando rostos deformados na superfície metálica que não estavam ali antes. Carla deu um passo para trás, mas o chão parecia se mover de forma estranha, ondulando como se fosse líquido. As sombras ao redor começaram a se projetar na parede do estacionamento, ganhando forma humana, contorcida, cada uma repetindo movimentos que pareciam imitar suas ações, mas de forma distorcida e aterrorizante. Um sussurro contínuo e indistinto cresceu em intensidade, misturando vozes de desconhecidos e ecos do próprio medo de Carla. A tela do caixa eletrônico passou a exibir imagens de pessoas que, segundos antes, haviam usado a máquina e nunca mais foram vistas. Cada rosto mostrava terror absoluto, como se implorasse para ser resgatado, e Carla sentiu que estava prestes a se tornar a próxima vítima. O medo tomou conta, mas a lógica dizia que ela precisava sair dali, custasse o que custasse. Quando Carla tentou correr para se afastar, a porta lateral do caixa se fechou violentamente, prendendo-a em um espaço que parecia encolher a cada segundo. A luz do estacionamento piscava, e a chuva parecia um coro de gritos distantes. Sua respiração ficava cada vez mais pesada, e o ar parecia pesar toneladas. O cartão finalmente cedeu, mas, ao invés de soltá-la, a máquina parecia sugar seu braço para dentro de um compartimento invisível. O metal da máquina emitia um calor gelado, corroendo a coragem da jovem.
Cada tentativa de gritar era recebida apenas por risadas abafadas e sussurros que repetiam seu nome. Carla percebeu que não se tratava apenas de um objeto eletrônico amaldiçoado, mas de uma presença que se alimentava do medo e da solidão, transformando qualquer um que ousasse usar o caixa em sua nova vítima. Ao sentir-se sendo completamente puxada para dentro da máquina, Carla teve uma visão rápida. Ela estava em um corredor infinito de caixas eletrônicos, cada um com pessoas presas, olhando para ela com desespero. As vozes de suas vítimas ecoavam, clamando para que não se juntasse a elas, mas era tarde demais. O interior da máquina parecia um labirinto de metal e sombra, onde o tempo não existia e a sensação de terror se prolongava infinitamente. Um grito lancinante escapou de sua garganta, misturando-se ao som metálico e à chuva, criando uma sinfonia de pânico que parecia atravessar a cidade inteira. O mundo lá fora desapareceu, deixando apenas o frio, o metal e os olhos famintos da máquina. Na manhã seguinte, funcionários do estacionamento notaram o caixa eletrônico funcionando normalmente, mas um detalhe chamou a atenção. A tela exibia apenas uma mensagem piscando, quase imperceptível, que dizia: "Mais uma para a coleção". Nenhum registro de câmeras mostrava o que aconteceu, e Carla jamais foi encontrada. Apenas o cartão de sua carteira estava sobre o chão úmido, intacto, como se fosse uma lembrança silenciosa do ocorrido. O local voltou a ter aparência normal, mas os rumores começaram a se espalhar rapidamente. Quem chegava ao caixa à noite sentia arrepios e a sensação de que algo ou alguém os observava, invisível e impiedoso. O mito do caixa eletrônico amaldiçoado cresceu ainda mais, pronto para engolir qualquer curioso que ousasse se aproximar, alimentando-se do medo e da solidão de suas vítimas. Lucas, um jovem estudante universitário, estava atrasado para pagar uma taxa importante da faculdade e decidiu ir ao caixa eletrônico mais próximo, um isolado na entrada de um bairro antigo e pouco frequentado. A noite estava escura e o vento arrastava folhas secas pelo chão. Ao se aproximar do caixa, sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Algo ali parecia diferente, mais pesado. A tela piscava lentamente, e uma sensação de ser observado tomou conta. Lucas ignorou o desconforto e inseriu o cartão. Assim que digitou a senha, a máquina travou, mostrando uma mensagem inesperada: "A transação custará mais do que dinheiro". Seu coração acelerou. Olhando ao redor, percebeu que não havia ninguém na rua, mas sentiu passos ecoando atrás de si, que desapareciam assim que se virava para verificar. A tela do caixa começou a exibir números estranhos e símbolos que Lucas não reconhecia. Uma sensação de vertigem tomou conta, e ele percebeu que suas mãos tremiam involuntariamente. O som metálico de engrenagens antigas começou a se intensificar, como se a máquina estivesse viva. Então, uma sombra surgiu atrás dele, refletida no vidro da tela, mas desapareceu quando ele se virou. O medo aumentou, e o jovem tentou remover o cartão, mas estava preso. Um sussurro baixo e quase inaudível começou a chamá-lo pelo nome, repetidamente. Lucas tentou recuar, mas parecia que o chão em torno do caixa se expandia e contraía, tornando impossível se afastar. O ar ficou gelado, e a chuva, que antes caía levemente, agora batia como uma cortina pesada, formando sons que pareciam risadas distorcidas. De repente, a tela do caixa exibiu imagens de pessoas que Lucas reconheceu da cidade, desaparecidas há meses. Cada rosto mostrava pânico absoluto, gritando silenciosamente, implorando por ajuda. Lucas sentiu um aperto no peito, e a pressão no ar aumentou, tornando difícil respirar. Uma força invisível começou a puxá-lo para frente, em direção à máquina, e ele percebeu que não conseguiria resistir por muito tempo. O reflexo da tela agora mostrava uma versão distorcida de si mesmo, com os olhos completamente negros, como se estivesse sendo possuído. O terror o paralisou. Tentou gritar, mas sua voz parecia afundar no ambiente, absorvida por uma presença invisível que parecia emanar da própria máquina. Enquanto lutava para se soltar, Lucas percebeu que a sombra atrás dele crescia, ganhando contornos humanos, mas com proporções impossíveis.
A porta lateral do caixa se abriu sozinha, emitindo um rangido assustador. O jovem foi envolvido por um frio intenso, quase sólido, que atravessava sua roupa e ossos. A máquina começou a tremer e emitir sons estridentes, como se estivesse faminta, consumindo o medo do jovem para ganhar força. O interior metálico refletia figuras de outras pessoas presas dentro do caixa, todas com expressões de desespero. Lucas sentiu mãos invisíveis agarrando seus braços, puxando-o para dentro do espaço da máquina, enquanto uma voz sussurrante dizia: "Agora é sua vez." No momento em que Lucas foi totalmente engolido, a realidade parecia se distorcer. Ele se viu em um corredor de caixas eletrônicos intermináveis, cada um contendo vítimas passadas, todas olhando para ele com terror absoluto. A sensação de solidão e impotência o consumia. Cada segundo parecia durar eternidades, e os gritos silenciosos se misturavam ao som metálico da máquina. Tentou lutar, mas era inútil. A tela do caixa, agora brilhando intensamente, mostrava seu rosto transformado, refletindo o medo puro. Uma energia negra o envolveu, arrastando-o para dentro de um vazio metálico, onde o tempo e o espaço não existiam, apenas o terror absoluto. Na manhã seguinte, os funcionários do banco encontraram o caixa eletrônico funcionando normalmente. Nenhuma câmera registrou a presença de Lucas, e nenhum barulho estranho foi percebido pelos moradores próximos. Apenas o cartão do jovem ficou no chão, levemente molhado, como se tivesse sido deixado ali de propósito. Rumores começaram a se espalhar. Quem passava pelo caixa à noite sentia calafrio, se tinha a sensação de que estavam sendo observados por olhos invisíveis. A lenda do caixa eletrônico amaldiçoado ganhava força, alimentando-se do medo e da curiosidade de quem ousava usá-lo à noite, mantendo suas vítimas presas em um ciclo eterno de terror e solidão, onde ninguém jamais voltaria. Mariana estava atrasada para pagar o aluguel e decidiu usar um caixa eletrônico isolado, conhecido por estar em uma rua pouco iluminada e sem movimento à noite. A chuva caía fina, tornando a visão turva e os sons ao redor mais estranhos. Ao se aproximar, ela percebeu que a luz do caixa piscava de forma irregular, refletindo sombras que pareciam dançar sozinhas nas paredes. Uma sensação de desconforto percorreu seu corpo, mas ela ignorou e inseriu o cartão. Assim que digitou a senha, a máquina travou e uma mensagem apareceu na tela: "Você escolheu o saque proibido." Mariana congelou, incapaz de compreender o que aquilo significava. A rua estava completamente silenciosa, exceto pelo som metálico que vinha do interior do caixa, como se engrenagens antigas estivessem sendo acionadas por algo vivo. A tela do caixa começou a exibir imagens rápidas de pessoas que ela nunca tinha visto, todas presas em um pânico absoluto, olhando diretamente para Mariana. Um arrepio percorreu sua espinha. Ao tentar retirar o cartão, percebeu que estava preso por uma força invisível. O vento frio aumentou, quase gelando a pele, e o som da chuva se transformou em uma espécie de coro de sussurros, chamando seu nome repetidamente. Mariana tentou recuar, mas o chão parecia se deformar, tornando impossível dar passos firmes. A presença invisível começou a empurrá-la para frente, em direção ao caixa, enquanto a tela exibia contagens regressivas que pareciam sincronizadas com sua própria respiração, aumentando a sensação de desespero. Mariana sentiu mãos invisíveis agarrando seus braços e suas pernas, puxando-a lentamente para dentro do compartimento da máquina. A luz da tela refletia imagens de vítimas anteriores, todas gritando silenciosamente. Ela tentou gritar, mas nada saiu da garganta. A porta lateral do caixa se abriu sozinha, revelando uma escuridão profunda que parecia sugar toda a energia do ambiente. Uma sombra começou a se projetar ao redor da tela, crescendo e assumindo contornos humanos, mas com proporções impossíveis e movimentos que desafiam a lógica. Mariana percebeu que a máquina não era apenas uma máquina, mas uma entidade que se alimentava do medo, aprisionando qualquer um que ousasse se aproximar. O ar tornou-se pesado, quase sólido, dificultando a respiração de Mariana. Cada tentativa de empurrar a máquina para longe parecia inútil.
A tela agora mostrava seu próprio reflexo, mas distorcido, olhos negros e fundo de pesadelo, como se estivesse perdendo sua própria essência. A presença invisível sussurrava ameaças, manipulando sua mente e fazendo-a duvidar de si mesma. As sombras ao redor se multiplicavam, criando cópias de Mariana, todas presas em terror, tentando alertá-la, mas sem sucesso. A máquina tremia, emitindo sons metálicos cada vez mais altos, como se estivesse viva e faminta pelo medo de sua nova vítima. Quando a contagem na tela chegou a 0, Mariana foi puxada totalmente para dentro do compartimento, entrando em um vazio metálico que parecia infinito. Ela se viu cercada por caixas eletrônicos idênticos, cada um com pessoas presas, todas observando e gritando silenciosamente. O frio era insuportável e a sensação de impotência esmagadora. Tentou lutar, mas era inútil. Cada movimento apenas fortalecia a máquina. O reflexo distorcido na tela mostrava seu rosto cada vez mais consumido pelo medo. Um último grito de desespero ecoou, misturando-se com o som metálico da máquina e a chuva do lado de fora, criando uma sinfonia de terror que parecia atravessar toda a rua deserta. Na manhã seguinte, o caixa eletrônico funcionava normalmente, como se nada tivesse acontecido. Nenhuma câmera registrou a presença de Mariana, e nenhum funcionário ou morador percebeu algo estranho. Apenas seu cartão foi encontrado no chão, molhado e levemente amassado, uma lembrança silenciosa do que ocorreu. Rumores começaram a se espalhar. Qualquer pessoa que usasse aquele caixa à noite sentia arrepios, ouvia sussurros e via sombras se movendo. A lenda do caixa eletrônico amaldiçoado se fortalecia ainda mais, alimentando-se do medo de suas vítimas e mantendo um ciclo interminável de terror, onde quem ousava se aproximar podia desaparecer sem deixar vestígios, tornando-se apenas mais um na coleção invisível da máquina. André, um jovem curioso que adorava investigar lendas urbanas, ouviu falar sobre o caixa eletrônico amaldiçoado e decidiu conferir por si mesmo. A rua estava deserta e a noite parecia mais escura que o normal. A chuva fina molhava o chão, refletindo a luz oscilante do caixa eletrônico. Quando se aproximou, sentiu um frio intenso percorrer seu corpo, diferente de qualquer temperatura que já havia sentido. A tela piscava intermitente, projetando sombras que pareciam se mover com vida própria. Um arrepio subiu da base da coluna até a nuca. André sabia das histórias, mas a curiosidade falou mais alto. Ao inserir o cartão, uma mensagem surgiu na tela. O último usuário está chegando. Ele engoliu em seco, sentindo o peso de cada palavra, e começou a perceber que não era apenas uma máquina, mas uma presença que vivia do medo e da solidão de quem se aproximava. Ao digitar a senha, o caixa travou e a tela passou a exibir imagens de vítimas anteriores, pessoas presas em pânico, implorando silenciosamente por ajuda. O coração de André disparou. A porta lateral se abriu lentamente com um rangido, revelando uma escuridão que parecia sugar toda a luz ao redor. O ar ficou pesado e gelado, dificultando a respiração. Ele tentou retirar o cartão, mas estava preso por uma força invisível. Sons metálicos começaram a ecoar, como se a máquina tivesse engrenagens vivas que mastigavam o medo das vítimas. André sentiu uma presença atrás de si, respirando devagar e profunda. Mas quando se virou, não havia ninguém. A tensão subiu ao máximo. Sombras começaram a se projetar contra a parede, assumindo formas humanas distorcidas. Elas se aproximavam lentamente, enquanto sussurros incompreensíveis enchiam o ar, misturados com risadas e gritos silenciosos. A tela do caixa agora mostrava André em tempo real, mas distorcido. Olhos negros e uma expressão de horror que parecia drenar sua própria coragem. Ele tentou recuar, mas o chão parecia se deformar sob seus pés, puxando-o para a máquina. Cada passo parecia um esforço sobre-humano, e a presença invisível começou a tocá-lo, fria e pesada, envolvendo braços e pernas como correntes. O pânico se instalou, e André sentiu que se tornaria a próxima vítima da lenda. A máquina começou a tremer violentamente, e a contagem regressiva surgiu na tela. 10, 9, 8,
A respiração de André ficou irregular e cada segundo parecia durar uma eternidade. A porta lateral se fechou com força, prendendo-o no interior do espaço metálico. Imagens das vítimas anteriores surgiam repetidamente, todas implorando silenciosamente. Ele tentou lutar, mas quanto mais se debatia, mais intenso se tornava o aperto invisível. O frio parecia corroer os ossos, e a sensação de desespero absoluto tomou conta. Cada sussurro parecia atravessar sua mente, confundindo realidade e ilusão. André percebeu que não se tratava apenas de um objeto, mas de uma presença que aprisionava as almas de quem ousasse desafiar o caixa amaldiçoado. Quando a contagem chegou a 0, a presença finalmente o arrastou para dentro do compartimento da máquina. André foi envolvido por um vazio metálico infinito, onde o tempo e o espaço se dissolviam. Ele se viu cercado por corredores intermináveis de caixas eletrônicos, cada um contendo vítimas anteriores, todas observando com terror absoluto. O frio e a solidão eram insuportáveis, e gritos silenciosos ecoavam ao redor. A tela do caixa, agora iluminando intensamente o interior, mostrava seu próprio rosto sendo consumido pelo medo. Cada segundo parecia eterno, e André finalmente compreendeu que, assim como os outros, não haveria saída. Ele se tornaria parte da coleção invisível da máquina, presa em um ciclo infinito de terror. Na manhã seguinte, o caixa eletrônico parecia comum, funcionando normalmente como se nada tivesse acontecido. Nenhum registro de câmeras mostrava André, e ninguém ouviu qualquer ruído estranho. Apenas seu cartão foi encontrado, sujo de chuva e levemente amassado, deixado sobre o chão como uma lembrança silenciosa do ocorrido. Rumores começaram a se espalhar rapidamente. Quem passava pelo caixa à noite sentia arrepios, sussurros e a sensação de ser observado por algo invisível e faminto. A lenda do caixa eletrônico amaldiçoado se consolidou de forma definitiva, agora com uma história ainda mais sombria. Qualquer um que ousasse se aproximar à noite corria risco de desaparecer, alimentando a máquina e perpetuando o ciclo de horror e solidão que transformava cada vítima em parte de sua coleção infinita. Naquela noite chuvosa, João decidiu parar em um caixa eletrônico 24 horas para sacar dinheiro. Era tarde, a rua estava quase deserta, iluminada apenas por postes que piscavam, e a chuva fina fazia sombras dançarem no chão molhado. Ao se aproximar da pequena cabine de vidro do caixa, ele notou que havia algo estranho, uma sensação pesada no ar, como se alguém o observasse de perto. Mesmo assim, entrou, passou o cartão e começou a digitar sua senha. O barulho da chuva abafava o silêncio, mas, em um momento, ele percebeu algo estranho no reflexo da tela do caixa eletrônico. Uma sombra atrás dele, parada, imóvel. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. Respirou fundo, achando que fosse apenas sua mente pregando peças, e voltou a olhar a tela. Foi quando ouviu um sussurro suave, quase colado ao seu ouvido, dizendo claramente: "Não faça isso." Assustado, João olhou em volta, mas a cabine estava vazia. O coração disparava e suas mãos tremiam, mas ele insistiu em continuar a operação. Afinal, precisava daquele dinheiro. No momento em que selecionou o valor, a tela piscou, exibindo uma mensagem que nunca deveria aparecer: "Retire o corpo." Congelado de medo, ele recuou alguns passos, sem entender. O caixa emitiu o barulho típico de quando vai liberar as cédulas, mas, em vez disso, a abertura expeliu algo úmido, pesado, que caiu no chão com um baque surdo. João arregalou os olhos ao perceber que aquilo não era dinheiro. Era uma mão humana, fria e ensanguentada, como se tivesse sido decepada recentemente. A cabine, então, começou a cheirar a ferro e decomposição, o odor insuportável invadindo suas narinas. Antes que pudesse sair correndo, a tela piscou de novo com outra frase: "Ainda falta o resto." O desespero tomou conta de João, que tentou abrir a porta da cabine, mas, para sua surpresa, ela estava trancada por dentro, sem qualquer mecanismo de saída. Ele bateu com força no vidro,
Gritou por socorro, mas ninguém parecia estar por perto naquela rua vazia. Quando voltou a encarar a máquina, ela começou a expelir mais partes humanas, primeiro um braço, depois uma perna, todos envoltos em sangue fresco, como se tivessem sido cortados segundos atrás. Cada pedaço caía no chão com um som úmido e repulsivo, formando uma poça vermelha que se espalhava até seus pés. João chorava, tremendo, sem saber o que fazer, quando a tela do caixa exibiu seu próprio nome. João, é sua vez. Nesse instante, ele sentiu um arrepio mortal percorrer sua espinha, e mãos invisíveis o agarraram pelos ombros, empurrando-o em direção à abertura da máquina, como se quisessem sugá-lo para dentro. Ele lutava, tentando resistir, mas as forças invisíveis eram implacáveis. O vidro da cabine embaçava com sua respiração ofegante, e a sensação de que estava prestes a ser engolido pela máquina o paralisava. De repente, a tela mudou novamente, revelando a imagem de câmeras de segurança, mostrando pessoas comuns usando caixas eletrônicos em outros lugares da cidade. João reconheceu alguns rostos, vizinhos, amigos, até mesmo sua própria mãe. Todos apareciam sorrindo, tranquilos, mas, em seguida, as imagens mudavam para os mesmos rostos sendo devorados pelas máquinas, gritando em desespero antes de desaparecerem. O terror se apoderou dele quando percebeu que a máquina estava mostrando não apenas o passado, mas o futuro. Pessoas que ainda não tinham sido vítimas, mas que logo seriam. No canto da tela, a frase piscava incessantemente: "A fila nunca acaba." As mãos invisíveis soltaram João por um instante, dando-lhe uma falsa sensação de alívio. Ele aproveitou para tentar mais uma vez abrir a porta, mas, desta vez, ela simplesmente desapareceu. A cabine estava completamente fechada, como uma caixa de vidro sem saída. O caixa eletrônico começou a pulsar como se fosse um coração, e o som de batidas rítmicas enchia o ambiente cada vez mais alto. De repente, o rosto de João apareceu refletido na tela, mas não era exatamente ele. Era uma versão distorcida, com os olhos vazios e a boca costurada, como se fosse um cadáver grotesco. A imagem sorriu de maneira horrível, e a frase final surgiu, selando seu destino: "Agora você faz parte da máquina." Nesse instante, a abertura se expandiu e engoliu João por inteiro, sugando-o em meio a gritos abafados. A cabine voltou ao normal, silenciosa, limpa, sem nenhum rastro de sangue. Na manhã seguinte, um homem comum entrou naquela mesma cabine para sacar dinheiro. O ambiente parecia normal, mas, ao aproximar-se da máquina, percebeu algo estranho. As teclas estavam levemente manchadas de vermelho, como se alguém tivesse usado o caixa com as mãos ensanguentadas. Ignorando o detalhe, ele passou o cartão e digitou a senha. A tela piscou, e uma imagem surgiu rapidamente, como uma interferência. Era o rosto de João, pálido, com os olhos fundos e a boca entreaberta, murmurando algo quase inaudível: "Não faça isso." O homem recuou, confuso, mas antes que pudesse entender, a tela exibiu a frase: "Retire o corpo." E mais uma vez, a maldição do caixa eletrônico continuava, à espera da próxima vítima que ousasse buscar dinheiro naquela máquina amaldiçoada. Era madrugada em uma cidade do interior, dessas que parecem tranquilas demais para guardar qualquer segredo. Jonas havia saído tarde do trabalho e decidiu sacar um pouco de dinheiro no único caixa eletrônico 24 horas do centro. O prédio era pequeno, com uma porta de vidro automática e apenas 2 máquinas alinhadas lado a lado. A iluminação interna era fria, quase clínica, e do lado de fora a rua estava deserta. Jonas entrou, passou seu cartão e começou a digitar a senha, mas de repente, as luzes piscaram levemente e ele ouviu um barulho metálico vindo de dentro da máquina. A princípio, pensou ser apenas um problema técnico, até que a tela congelou, exibindo um fundo escuro com um único ícone vermelho piscando, parecido com um olho que observava cada movimento dele. Jonas recuou, mas a porta de vidro atrás dele não se abriu quando tentou sair, como se tivesse travado sozinha. Com o coração acelerado,
Jonas tentou novamente puxar a porta, mas era como se uma força invisível a mantivesse fechada. O caixa eletrônico emitiu um estalo e a impressora começou a cuspir papéis, mas não eram comprovantes comuns. Eram tiras brancas, manchadas de vermelho, como se tivessem sido mergulhadas em sangue. Jonas arregalou os olhos, deixou os papéis caírem no chão e olhou para a câmera de segurança acima dele, imaginando que alguém poderia estar assistindo. A câmera girou lentamente em sua direção e o ponto vermelho do visor ficou mais intenso, como se também fosse um olho que o fitava. Então, a tela da máquina exibiu seu nome completo, seguido de sua data de nascimento e o endereço onde morava. Jonas gelou. Aquilo não poderia ser coincidência. Alguém estava manipulando o sistema. Mas antes que pudesse reagir, a máquina engoliu seu cartão e na tela apareceu uma mensagem em letras distorcidas: "Você foi escolhido." O suor começou a escorrer pelo rosto de Jonas. Ele batia na porta de vidro, implorando por ajuda, mas não havia viva alma nas ruas. A segunda máquina, que estava desligada, ganhou vida de repente. A tela brilhou e mostrou imagens gravadas dele mesmo, em momentos do passado que ninguém deveria ter. Havia um vídeo dele discutindo com sua ex-namorada, outro em que furtava algo pequeno no mercado quando era adolescente, e até cenas dele sozinho em seu quarto, olhando fixamente para o nada. Jonas caiu de joelhos, incapaz de entender como aquelas imagens estavam ali. Sua respiração ficou pesada, e o medo já não era apenas pelo que via, mas pela sensação de estar dentro de uma armadilha cuidadosamente montada. Então, o caixa começou a imprimir uma nova folha, mas dessa vez era diferente. Não havia manchas vermelhas, mas sim uma foto sua tirada naquele exato momento, ajoelhado e apavorado diante da máquina. Jonas pegou a foto com as mãos trêmulas. Era impossível, ninguém poderia tê-la tirado, e mesmo assim estava ali, impressa com perfeição. A máquina então mostrou a contagem regressiva na tela. 5 horas minutos restantes. O coração dele quase parou. Restantes para quê? Ele olhou ao redor, batendo novamente na porta, mas parecia estar selada de dentro para fora. A cada segundo, a sensação de sufocamento aumentava. As duas telas começaram a piscar, em uníssono. Mostraram uma mensagem: asterisco, confesse seus pecados. Asterisco, Jonas não entendia. Confessar para quem? Para uma máquina. Mas, desesperado, começou a falar em voz alta, contando tudo de errado que havia feito na vida, desde pequenas mentiras até segredos mais sombrios. Sua voz ecoava no ambiente vazio e parecia ser absorvida pela própria eletricidade. Quando faltava apenas 1 minuto, o chão tremeu levemente e o som de engrenagens ecoou das máquinas. De repente, uma gaveta metálica se abriu na base do caixa eletrônico, como se fosse um cofre escondido. Dentro dela havia uma pequena caixa preta com um cadeado. A tela mostrou: asterisco, última chance. Pegue-a. Asterisco, Jonas estendeu a mão e retirou a caixa, mas ao tocá-la, sentiu como se estivesse gelada demais, quase queimando sua pele pelo frio intenso. A contagem regressiva zerou, e as luzes do local se apagaram completamente. A escuridão engoliu tudo, deixando apenas o som do coração dele ecoando nos ouvidos. Quando as luzes voltaram, Jonas não estava mais no mesmo espaço. O caixa eletrônico havia desaparecido, assim como a porta de vidro e as paredes. Ele estava em um corredor estreito, sujo e úmido, com lâmpadas piscando no teto e várias portas metálicas à sua volta, todas numeradas. Ele olhou para baixo e ainda segurava a pequena caixa trancada. Jonas começou a caminhar pelo corredor, tentando entender onde estava, até que percebeu algo que o fez perder o ar. De dentro das portas metálicas vinham gemidos, choros e batidas desesperadas. Era como se houvesse pessoas presas ali dentro. Ele se aproximou da primeira porta e olhou pelo pequeno visor, mas tudo o que viu foram olhos vermelhos encarando-o de volta. A caixa em suas mãos começou a vibrar e uma nova mensagem surgiu sozinha, gravada na tampa de metal. Asterisco, você agora faz parte do banco. Asterisco, Jonas tentou soltar a caixa, mas ela parecia grudada em suas mãos, queimando sua pele. Atrás dele, uma das portas se abriu lentamente,
revelando uma escuridão tão densa que parecia viva, e dela emergiu uma mão cadavérica, puxando-o para dentro. Seu grito ecoou pelo corredor, mas não houve ninguém para ouvir. Na manhã seguinte, o caixa eletrônico da cidade foi encontrado quebrado, cheio de manchas vermelhas, e o desaparecimento de Jonas foi apenas mais um mistério jamais explicado. Era madrugada quando Eduardo estacionou sua moto em frente a um pequeno banco 24 horas. Ele trabalhava como entregador de aplicativo. Ao final da noite, precisava sacar parte do dinheiro que havia recebido para pagar uma conta urgente no dia seguinte. O lugar estava deserto, a rua mal iluminada e apenas a fachada de vidro deixava à mostra as 4 máquinas enfileiradas no interior da agência. Ao atravessar a porta giratória, ele sentiu um frio inexplicável percorrer sua espinha. Não havia ninguém lá dentro, mas o ambiente parecia carregar uma presença invisível, algo que observava cada movimento seu. Eduardo inseriu o cartão, digitou a senha e esperou. No silêncio, ouviu um som metálico vindo do fundo da sala, como se alguém estivesse arranhando as paredes. Tentou ignorar, focando na tela, mas o barulho ficou mais forte, como se unhas arrastassem sobre ferro. O caixa demorava mais do que o normal para processar a operação. De repente, as luzes piscaram e a tela congelou, exibindo apenas uma mensagem estranha. Asterisco, asterisco, você não deveria estar aqui, asterisco, asterisco. Eduardo recuou assustado, olhando ao redor, mas continuava sozinho. Tentou cancelar, retirar o cartão, mas a máquina não devolveu nada. O barulho de arranhões agora vinha de dentro do próprio caixa eletrônico, acompanhado de um estalo seco, como ossos quebrando. Ele recuou mais alguns passos, quando percebeu que na tela, além da mensagem, um reflexo mostrava alguém atrás dele. Virou-se rápido, mas não havia ninguém. O coração acelerado o fez cogitar sair dali imediatamente, porém precisava do dinheiro. Aproximou-se outra vez, mas o caixa exibiu uma nova frase. O preço pelo seu dinheiro é a sua vida. Assustado, Eduardo correu para outro terminal, tentando realizar o saque. Dessa vez, o caixa liberou as notas, mas elas estavam encharcadas de sangue fresco, pingando pelo compartimento e escorrendo até o chão. Ele gritou, jogando o dinheiro longe, e correu para a porta giratória. Porém, por mais que empurrasse, a porta não se movia. Estava trancada por dentro, como se algo invisível a mantivesse fechada. O pânico cresceu quando ele viu que, pelas câmeras de segurança no teto, os monitores exibiam sua imagem em tempo real, mas havia uma sombra parada ao lado dele, uma figura de contornos humanos, escura e imóvel. Eduardo não conseguia mais respirar direito. Sentia-se preso em uma armadilha da qual não havia escapatória. A figura começou a se materializar. Primeiro como um vulto embaçado, depois ganhando traços definidos. Um homem alto, magro demais, com olhos totalmente negros e uma boca larga que se estendia além do normal, formando um sorriso macabro. A entidade caminhou lentamente em direção a Eduardo, que se encostou na porta em desespero. O ser parou diante dele e apontou para o dinheiro jogado no chão, ainda ensanguentado. Eduardo, tremendo, negava com a cabeça, mas a máquina atrás dele cuspiu mais cédulas, todas vermelhas, todas molhadas. A voz que ecoou pelo ambiente não veio da criatura, mas sim dos alto-falantes do banco. Pegue o que é seu. O banco cobra em alma. Eduardo tentou se manter firme, mas quando a criatura avançou, agarrou seu braço e enfiou as unhas afiadas em sua pele, ele soltou um grito desesperado. O sangue jorrou imediatamente, caindo sobre as notas espalhadas no chão. As cédulas absorveram o líquido e começaram a se mover, como se estivessem vivas, rastejando em direção ao seu corpo. Elas grudavam em sua pele, impregnando-se nela como se estivessem queimando sua carne. Eduardo tentou arrancá-las, mas quanto mais se debatia, mais dinheiro surgia, saindo das máquinas enrajadas, até que ficou parcialmente coberto pelas notas vermelhas. A sombra, com aquele sorriso distorcido, apenas observava,
como se fosse o cobrador que apenas acompanhava o pagamento da dívida. Em seus últimos segundos de consciência, Eduardo sentiu as cédulas se infiltrarem em sua pele, escorregando sobre sua carne, preenchendo cada parte de seu corpo. Ele caiu no chão, sem forças, ouvindo apenas os estalos de ossos e o chiado das máquinas imprimindo dinheiro amaldiçoado. Quando a manhã chegou, funcionários do banco encontraram a sala vazia, sem sinais de violência. Mas um detalhe perturbador chamou a atenção. Dentro do caixa eletrônico, em vez de cédulas, havia pedaços de carne humana prensados como notas, numeradas com valores absurdos. Nenhuma câmera gravou o ocorrido, apenas mostrava imagens estáticas da sala vazia. Eduardo jamais foi encontrado, e alguns dizem que até hoje, quem tenta sacar dinheiro naquele banco recebe notas manchadas de sangue, acompanhadas de uma mensagem sinistra: "O próximo é você." Naquela madrugada abafada, um homem chamado Renato caminhava apressado pelas ruas quase desertas de sua cidade. Ele usava um boné velho e um casaco escuro, tentando passar despercebido, mas o suor em sua testa denunciava o nervosismo que carregava dentro de si. Quando dobrou a esquina, encontrou o caixa eletrônico isolado em frente a uma farmácia fechada. O lugar parecia abandonado, iluminado apenas pela fraca luz amarelada de um poste, que piscava de tempos em tempos como se estivesse prestes a queimar. Renato hesitou por alguns segundos, olhando ao redor, antes de decidir se aproximar da máquina. Seu coração batia rápido, não pelo medo de um assalto, mas por uma estranha sensação de que estava sendo observado, mesmo não vendo ninguém nas redondezas. Ele engoliu seco, inseriu o cartão e digitou sua senha, sem perceber que aquilo seria o início de algo que mudaria sua vida para sempre. A tela do caixa demorou mais do que o normal para responder. Em vez do menu tradicional, surgiu uma mensagem estranha, em letras vermelhas que pulsavam como se estivessem vivas: "Você tem certeza de que quer continuar?" Renato recuou um passo, olhando para o visor sem acreditar no que via. Pensou em cancelar, mas seus dedos se moveram sozinhos, pressionando a opção sim. O barulho das engrenagens internas do caixa se intensificou, ecoando como se várias peças estivessem sendo forçadas a trabalhar além do limite. De repente, o ambiente ficou mais frio, e Renato percebeu sua respiração formando pequenas nuvens no ar. A tela então exibiu algo ainda mais perturbador. Asterisco, asterisco, digite o valor da sua vida. Asterisco, asterisco, assustado, ele tentou cancelar novamente, mas o botão não respondia. O caixa parecia ter ganhado vontade própria, e Renato começou a sentir um arrepio subir pela espinha, como se estivesse prestes a testemunhar algo sobrenatural. Nervoso, ele digitou um valor qualquer, apenas para encerrar aquilo: 50. O caixa engoliu o pedido e soltou um estalo metálico, cuspindo uma única nota de R$ 50. Mas não era uma nota comum. Ao pegá-la, Renato percebeu que estava coberta por manchas escuras e pegajosas que lembravam sangue fresco. Ele deixou o dinheiro cair no chão. Ao olhar para baixo, notou algo ainda pior. Na tela do caixa, refletida como se fosse um espelho, não aparecia sua imagem. No lugar, havia o rosto de um homem com os olhos fundos e a boca costurada, observando-o com expressão de ódio. Renato tentou se afastar, mas seus pés pareciam presos ao chão, como se mãos invisíveis o segurassem pelos tornozelos. O som do caixa eletrônico ficou mais alto, quase ensurdecedor, e a mensagem agora dizia: "Valor insuficiente. Digite novamente." O desespero crescia, e cada parte do corpo de Renato implorava para fugir, mas era tarde demais. Ele digitou, tremendo, um valor maior: 500. A máquina engoliu novamente os números e devolveu várias notas, todas manchadas de sangue. Desta vez, o cheiro de ferro e carne podre invadiu o ar, forçando Renato a engasgar. As notas caíram no chão, mas, em vez de se espalharem, elas se arrastaram sozinhas, como pequenos insetos rastejando de volta para a boca do caixa. O reflexo na tela mudou. O
homem de boca costurada agora estava mais próximo, e atrás dele surgiam outros rostos deformados, como se estivessem presos dentro da máquina, tentando escapar. O caixa pulsava como um coração gigante, cada batida ecoando em seus ouvidos. Renato, desesperado, começou a gritar por socorro, mas sua voz era engolida pelo silêncio da rua deserta. Ele sabia, no fundo, que ninguém apareceria. O caixa, impaciente, lançou uma nova mensagem: última tentativa. Ou pague com dinheiro, ou pague com vida. Renato não tinha forças para pensar. Seus dedos tremeram ao digitar um número aleatório: 9.999. O barulho que se seguiu parecia de ossos sendo quebrados. Do compartimento onde normalmente saíam as notas, uma mão pálida e esquelética surgiu, coberta de cortes profundos. Ela se agarrou ao braço de Renato com força sobre-humana, puxando-o em direção à abertura estreita. Renato gritou, tentando se soltar, mas outras mãos surgiram, todas deformadas e cheias de unhas negras, arranhando sua pele e arrastando. Seus ossos estalaram quando seu corpo começou a ser sugado pelo caixa, como se a máquina fosse um portal faminto. O poste de luz piscava mais rápido, então apagou de vez, mergulhando o local em escuridão total. Na manhã seguinte, um policial que fazia ronda encontrou o caixa eletrônico aberto, com sangue escorrendo pelas frestas e várias notas espalhadas no chão, todas encharcadas de um líquido escuro. Não havia sinal de Renato, apenas seu boné e seu cartão bancário partidos ao meio. O caixa estava completamente destruído por dentro, como se algo tivesse explodido, mas as câmeras de segurança não mostraram nada além de Renato parado diante da máquina, imóvel, por mais de uma hora. O caso foi arquivado como desaparecimento sem explicação, mas os moradores da região juram ouvir, em noites silenciosas, o som metálico do caixa funcionando sozinho. Alguns dizem que se aproximar dele depois da meia-noite é ouvir sussurros pedindo dinheiro. E se não pagar, quem digita a senha nunca mais volta para casa. Na cidade pequena de Valença, havia apenas 3 caixas eletrônicos funcionando, e um deles, o que ficava em frente a um antigo prédio abandonado, sempre foi considerado estranho pelos moradores. As pessoas evitavam usá-lo depois do pôr do sol, alegando que as luzes do visor piscavam sozinhas, como se uma presença invisível estivesse navegando pelos menus, mesmo sem ninguém por perto. A lenda cresceu quando uma senhora chamada Lourdes, conhecida por ser muito religiosa, contou que ao tentar sacar dinheiro à noite, o caixa não liberou as cédulas, mas exibiu uma mensagem inesperada: asterisco, você não devia estar aqui. Asterisco, desde aquele dia, ela jurou nunca mais chegar perto daquele equipamento e espalhou a história entre os vizinhos, que passaram a tratá-lo como algo amaldiçoado, um objeto que observava silenciosamente aqueles que ousavam se aproximar. Certa madrugada, um jovem chamado Rafael, bêbado após uma festa, decidiu usar exatamente aquele caixa eletrônico. Seus amigos riram quando ele disse que ia provar que a tal maldição do caixa era apenas superstição de gente velha. A rua estava deserta, o vento frio cortava a pele e o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo barulho de passos arrastados de Rafael se aproximando do terminal. Ao inserir o cartão, a tela demorou alguns segundos a responder, e em seguida mostrou algo estranho. Em vez do menu habitual, surgiu sua própria foto, capturada do ângulo da câmera do caixa. O mais assustador era que ele não se lembrava de estar sorrindo, mas na tela, a versão refletida dele exibia um sorriso doentio e perturbador. Os amigos, à distância, começaram a gritar para que ele desistisse, mas Rafael riu, dizendo que era apenas algum erro do sistema. A transação começou, mas ao escolher o valor do saque, o caixa emitiu um som metálico alto, como se estivesse engasgando. Em vez do dinheiro, a abertura expeliu um pedaço de papel amarrotado, escrito à mão, com tinta escura que lembrava sangue seco. O bilhete dizia: asterisco, você não vai sair daqui. Asterisco, o grupo de amigos começou a correr em sua direção, desesperados, mas quando chegaram, Rafael estava imóvel,
paralisado diante da máquina. Seus olhos estavam vidrados, fixos na tela que agora exibia não só a foto dele, mas também dos outros rapazes que estavam próximos, todos com expressões apavoradas. A cada segundo, a imagem parecia se aproximar, como se fosse uma contagem regressiva que não tinham como parar. Um dos amigos, em pânico, tentou puxar Rafael à força, mas assim que o tocou, caiu no chão com um grito. Ele jurou que sentiu algo gelado atravessando seu corpo, como se tivesse enfiado a mão em um cadáver. O caixa, então, expeliu novamente um bilhete, que caiu lentamente no chão. Nele estava escrito o nome completo de Rafael, seguido por uma data, asterisco aquela mesma noite asterisco. O grupo se desesperou e decidiu arrastá-lo, mesmo que ele resistisse, pois parecia hipnotizado. Porém, à medida que o afastavam, a tela mostrou algo ainda mais bizarro, a imagem de um caixão sendo fechado, e dentro dele estava Rafael, imóvel e com o mesmo sorriso estampado no rosto. Apavorados, os amigos o levaram para casa e tentaram não falar sobre aquilo. Rafael, no entanto, nunca mais foi o mesmo. Ele não lembrava de quase nada, apenas dizia que o caixa havia lhe mostrado a verdade. Poucos dias depois, foi encontrado morto em seu quarto, sentado diante de um espelho, com os olhos abertos e fixos, como se ainda estivesse assistindo a algo. O mais perturbador era que, em suas mãos, havia um novo bilhete, escrito com a mesma caligrafia do primeiro. O próximo será você. O bilhete não especificava quem, mas todos os que estavam presentes naquela noite sentiram como se a ameaça fosse pessoal. Com o passar das semanas, cada um dos amigos começou a ter experiências bizarras. Um relatou ouvir o som característico de cédulas sendo contadas sempre que ficava sozinho em casa. Outro jurou que sua conta bancária havia sido zerada sem explicação, mas quando foi reclamar no banco, o atendente apenas disse que no histórico constava saque no caixa da Praça Central. O mesmo caixa que todos temiam. Até hoje, ninguém mais ousa utilizá-lo. E quem passa a noite por aquela rua garante ouvir o barulho de teclas sendo digitadas sozinhas, seguido por um leve zumbido elétrico, como se o caixa ainda estivesse ativo, à espera de sua próxima vítima.